Olá, pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa mesa com o pastor. Hoje nós vamos falar do Outubro Rosa. E no Outubro Rosa nós vamos falar das coisas que acontecem no mês de outubro, entre outras. Mas lembrar da prevenção do câncer de mama. Vamos lembrar também no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, nós temos o Dia das Crianças e é um dia de fé para o povo católico. E nós queremos falar sobre esse dia de fé também, que é para o povo católico. A importância de tudo isso no Brasil. Tá? Hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui com o pastor Marcos Araújo, pastor da Igreja Evangélica Livre. Uma alegria tê-lo aqui comigo, pastor. Obrigado, pastor Rui. Olá a todos que nos ouvem, que nos assistem. É realmente um grande prazer estar aqui à mesa com o pastor. Rosilago, uma menina que eu acompanho desde os 12 anos de idade. Meu Deus do céu, quantos anos você está comigo, filha? Desde quase a fundação. Vamos descobrir a minha idade. Não vamos falar, não Não tem vamos problema falar. com Não isso tem também, problema, não tem. Não, mas desde bastante tempo, desde os 12 anos, né? A Rose veio de rosa. Sim. E ela vai estar nos ajudando a falar sobre a prevenção do câncer de mama, entre outras coisas, na mesa. E o meu querido amigo, conselheiro, pastor, doutor Edir Lago. Que alegria poder tê-lo aqui com a gente. A alegria é toda minha, pastor Rui, Rose, pastor Marcos. A alegria é minha e poder participar desse momento tão especial à mesa com o pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estão nos assistindo. A gente não sabe o horário, né? Aqueles que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser um momento de mesa, de compartilhamento muito grande. Todos nós, assim como aqueles que estão nos assistindo, sairão enriquecidos com esse instante que nós vamos debater, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o senhor e com a Rosa e com o pastor Marcos. Uma honra nossa mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai tocar poderosamente no seu coração. Vou pedir para o pastor Marcos fazer uma oração. E Deus vai te abençoar agora, aonde você estiver. Bem, Senhor, como somos privilegiados em poder falar contigo primeiramente, reconhecer que Tu és o Senhor de tudo e de todos e agradecer pela oportunidade que temos de trazer essas reflexões a respeito do que está acontecendo, do que nós entendemos da realidade deste mês, onde há uma preocupação com saúde, fé, preocupação com a nova geração. Conduz-nos, leva-nos a reflexões profundas que edifiquem a nós e também a todos que nos ouvem, para que o intento deste podcast possa ser atingido e, acima de tudo, o nome de Jesus seja glorificado. Te oramos para que assim nos abençoes e abençoes a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, eu nunca vi, nos tempos passados, talvez também eu ainda não trabalhava tão próximo, né, das pessoas, porque hoje a minha igreja ela só tem 5 palmos, né? Eu estou aqui e do outro lado a pessoa. Mas eu nunca atendi tantas mulheres com câncer, principalmente câncer de mama. Só agora eu tenho dentro da igreja 3 ou 4 mulheres. Só nesse momento. 3 a 4 mulheres com câncer de mama. Rose, eu sei que você passou por essa situação. Você viveu isso na própria pele. Conta um pouquinho pra gente. De fato, foi uma surpresa muito grande. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu passaria por essa experiência. Mas, como eu costumo manter os meus exames todos em dia, sempre a orientação de exames da mulher, né, estarem todos em dia, fazer a parte preventiva, que é extremamente importante. Eu passei pela minha ginecologista
Antes, qual é a parte preventiva que uma Sim. mulher precisa fazer? Sim. Uma mulher Pode deve... falar clara, de uma Sim, forma bem sim. clara para a gente? Sim. É indicado, sobretudo, a partir dos 40 anos, a mulher buscar o seu ginecologista, seu médico de confiança, para fazer exames de rotina, né? Isso tem o exame do Papa Nicolau, que é extremamente importante para verificar a questão do útero, toda a parte de ovário, todas essas questões de órgãos da mulher, né? A mama. Então, toda mulher precisa passar, pelo menos uma vez por ano, fazer esses exames para ver se está tudo bem, como é que está todo o seu organismo. Então, toda a orientação é voltada para isso. E assim é a minha rotina, né? De uma vez por ano passar por esses exames. E num desses, a médica pediu para eu fazer os exames de mama, os exames de imagem, né? Que é a mamografia e a ultrassom também da mama. E esse exame deu um nódulo suspeito. Né? Deu um nódulo suspeito. Num primeiro momento, não conseguiu detectar com certeza, porque deu lá o BIRADS 4, que era uma possibilidade. E aí eu passei por uma biópsia para ir um pouco mais avante, porque a mama nem sempre, às vezes a mama é densa, né, cheia enfim, como ela tem glândulos mamários, então o nódulo pode se ficar camuflado, que foi o meu caso. E aí fui para a biópsia, da biópsia ainda deu inconclusivo, e aí passei por mais um exame imunohistoquímico, realmente aí onde o reagente mostra que havia a presença de nódulos malignos, né? Então ali foi detectado o câncer de mama. Então, quando eu peguei esse diagnóstico, é como se a gente perdesse o chão, né? Porque realmente A palavra a câncer. palavra câncer, ela é muito forte. Hoje, o câncer de mama não é necessariamente um diagnóstico de morte, mas é uma célula maligna ali, né? Que precisa ser tratada. Por isso, a prevenção é extremamente importante. E eu tive todo esse êxito, e eu vou poder depois falar um pouquinho mais para frente, essa cura, porque foi detectado com antecedência, né? Foi preventivo, era um exame preventivo. E ele era muito pequeno. Então, no exame de mama, o que a gente aprende? O autotoque é importante, né? Apalpar, porque muitas vezes a mulher não tem... ela não consegue, no toque, apalpar, como foi o meu caso. Porque o nódulo não estava próximo da pele, ele estava profundo. Então, só conseguiu realmente detectar porque os exames de imagem detectaram, né? Mas a própria mulher, ela pode fazer esse autoexame, tocar nas axilas, tocar nos seios, verificar se existe uma dor, um espessamento, algo diferente, às vezes uma secreção. Ela se auto-observar para ver se tem algum sinal diferente, ou de dor, ou no toque perceber algo, né? Nem sempre o nódulo presente, ele é maligno, porque há nódulos que são benignos, mas esse cuidado de detectar preventivamente, se conhecer sem medo, porque, como o senhor disse, a palavra câncer, ela por si só traz um receio, um medo, né? Mas não deve ser assim. A gente tem que se cuidar, tem que cuidar do corpo, como templo, né, de Deus, do Espírito Santo. Nós temos que ter esse cuidado com o corpo. E tudo aquilo que é preventivo é melhor. Tem expectativas de cura. Então, nem sempre a palavra câncer é realmente um diagnóstico de morte, mas ele sendo, se houver uma resposta positiva, como foi o meu caso, né, um diagnóstico positivo, a chance de cura é enorme, é enorme. Você passou por outros problemas de saúde, eu acompanhei, Edi.
Teve um momento que... Não sei quanto tempo você ficou internado. Qual das vezes? Qual das vezes? Covid, eu fiquei 27 dias em isolamento. Isolamento. Mas, pegando a ideia da Covid, mas trazendo para esse momento do câncer de mama, o desafio de lidar com o medo. Fala para mim. O desafio de lidar com o medo somente em Cristo nós conseguimos superar esse medo e desafio. Eu creio que a Rose passou por isso. É óbvio que é um diagnóstico diferente, mas eu tive câncer, eu tive o Covid naquele momento em que depois não se tinha vacina ainda. A trombose foi antes. A trombose foram 2 antes, mas a Covid foi naquele momento em que não haviam nem sequer as vacinas. E teve um momento que tiveram muitas mortes, inclusive nós perdemos aqui muitos irmãos queridos. Na região de Campinas houve muitas mortes. Os leitos estavam todos ocupados. E no dia que eu fui internado, foi por sinal o dia do meu aniversário. Eu estava assim, muito triste, mas no final da tarde, alguns irmãos, inclusive meu filho, aliás, na verdade meu irmão, meu filho e um outro irmãozinho ligaram e oraram por mim. E eu fui tomado de uma alegria muito grande, pastor. E o que me fez cessar o medo foi realmente buscar e estar na presença do Senhor durante todo o tempo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, o valor da oração. Como é que foi? Fundamental. Inclusive, no dia seguinte, houve a apresentação no domingo, eu internei no sábado, houve a apresentação de uma criança aqui na igreja, e eu estava acompanhando de uma grande amiga nossa, a doutora Carol, sim, promotora, e inclusive ela tinha marcado naquele dia, porque tinha uma previsão de viajar antes, acabei não viajando por conta do Covid, e ela fazia a apresentação naquele dia para que a gente estivesse presente, eu e minha família. Não pudemos, a Rose esteve, meu outro irmão, mas eu acompanhei do hospital a apresentação e o culto. E no final do culto, o pastor Rui, junto com a igreja, oraram por mim. E a minha saturação estava muito baixa. A partir de então, ela subiu. E embora ela ficou no nível de 98 de saturação, que é um nível bastante satisfatório, e embora a mancha do pulmão fosse crescendo, chegou a atingir quase 70% do meu pulmão, mas a saturação não me manteve durante todo esse período e por conta disso eu não precisei ser entubado. Mas assim, o que eu diria, pastor, o que foi essencial é descansar no Senhor, aprender a confiar no Senhor. E como eu estava no hospital, não havia mais nada o que fazer, e era algo muito estranho, porque as pessoas entravam, os enfermeiros com aquelas máscaras, pareciam astronautas, e quando eles saíam, jogavam tudo no lixo. Você se sente assim, um ser altamente radioativo, como se fosse radioativo e contaminando as pessoas, com risco de contaminar os outros. Como eu ficava sozinho, eu fiquei todo o tempo em comunhão com o Senhor. Inclusive, uma das coisas que eu aprendia, sempre que me mandavam mensagem, eu respondia: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E poder aprender a descansar no Senhor. Teve um dia, eu mal conseguia abrir meu braço, travava todo o pulmão, uma madrugada que eu não consegui sequer dormir, eu coloquei o Salmo 91 e fiquei ouvindo. Então, ou eu estava lendo a Bíblia, ou lendo algum livro evangélico, ou orando, ou quando eu não tinha força, e às vezes não dava, eu ficava ouvindo e me alimentando da palavra do Senhor. Isso foi fundamental e me deu uma certeza muito grande. Eu fui curado, não só fisicamente, mas no espírito, na alma e no corpo, né? Então, o que tira o medo realmente, o amor de Deus lança fora todo medo. E eu senti muito esse amor na minha vida. Isso vale, creio, para o câncer, para a Covid ou para qualquer outro tipo de desafio e enfermidades que a gente possa enfrentar. Você respondeu o que eu ia perguntar para você. Porque a minha pergunta era: o fortalecimento do amor em meio à dor vem de quem? Você já disse. Ok? Compreendeu? Pastor Marcos, não sei se o senhor, voltando para o tema, né? Não sei se o senhor teve na família alguém que passou por isso, mas eu gostaria que o senhor me falasse da importância da igreja em promover cuidados físicos e espirituais. Bom, minha mãe não teve um câncer de seio ou útero, ela teve um câncer de pele. Foi algo
que infelizmente chegou com muita agressividade. Infelizmente veio a óbito, mas já era também uma idade um tanto avançada, o que acabou não tendo um tempo de prevenção, que poderia ter tido, mas infelizmente não houve. Daí a importância também de estender isso a outros tipos de cuidados, né? Envolvendo aí outras modalidades de câncer, inclusive pensando nos homens também, né? Outro tipo mais específico que vitimiza os homens. Importante, Pastor Rui, os que nos ouvem, é salientar uma coisa que a Bíblia vai nos deixar bem claro. Desde o início, lá, os apóstolos, depois os pais da igreja, tiveram preocupação com uma doutrina que vinha de fora, chamado gnosticismo. E o gnosticismo ele tinha um elemento ali muito preocupante que a gente tem que levar em consideração hoje. Quase todas as crenças gnósticas tinham uma visão pessimista do corpo. Eles entendiam o corpo como um aprisionamento da alma. E tratavam o corpo como um escravo, mas não um escravo necessariamente do lar, mas um escravo para ser desgastado, que não tinha necessidade de cuidados. E isso, infelizmente, foi reforçado dentro do cristianismo pela presença dos ascetas, os monges do deserto e outros assim, que entendiam que o aprimoramento do espírito, o aperfeiçoamento da alma, se dava pela negligência ou até mesmo pela escravização do corpo. E hoje nós temos reflexão suficiente, eu penso em Lausanne principalmente, quando diz assim, olha, o evangelho ele tem que ser pregado no seu todo para todos os homens e ao homem todo. E essa ideia de ao homem todo, o senhor evangelho... pode repetir isso? Sim. O evangelho deve ser pregado no seu todo, é todo o evangelho, a todos os homens e ao homem todo. Essa ideia do homem todo inclui exatamente o seguinte, nós, na igreja, como líderes, precisamos chamar a atenção das pessoas para o cuidado com o corpo. Porque não somente a mulher deve cuidar do seu corpo, mas também todos os homens e, evidentemente, a comunidade. E neste ponto também entender assim, o cuidado médico ele é excelente, é desejável, porque o corpo ele precisa ser consagrado a Deus. Paulo diz, ofereçam seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quer dizer, a visão bíblica do corpo é uma visão positiva. O cuidado do corpo é um culto a Deus. E aí, então, quando nós, no ambiente da igreja, podemos oferecer para as pessoas que estão enfermas um suporte que os médicos não podem oferecer, o suporte espiritual, bem salientado aqui. Então, como comunidade, se nós encontramos alguém ali enfermo, digamos uma irmã que teve esse diagnóstico, ou seja um homem, né, no diagnóstico de próstata ou qualquer outro tipo de câncer, a comunidade se unir, pois a Bíblia diz assim, quando um sofre, todos sofrem. Então, todos que estão naquela comunidade devem ser solidários em oração, em suprir, porque às vezes a necessidade da pessoa também passa por algum apoio, algum auxílio, às vezes até auxílio financeiro. Por que não? A ovelha está ferida, deve ter um maior cuidado por parte do pastor e de todo o rebanho. Acho que a igreja tem uma importância grande nesse momento. Verdade. Posso só acrescentar algo? Claro, fique à vontade. Aqui é um bate-papo, gente. Bate-papo, né? O pastor colocou algo interessante e é verdade, né? O nosso pensamento, o gnosticismo, na verdade, ele vai beber na fonte da filosofia grega, no pensamento platônico. Sim. E o neoplatonismo, nessa época, e ainda hoje está muito presente. E isso, de alguma forma, entrou na igreja cristã, e essa ideia de que há uma dicotomia, uma divisão entre o que é espiritual e o que é... Tanto que a gente costuma dizer isso, né? Eu sou pastor, auxiliar aqui do pastor, mas também sou promotor. E sempre me pergunto, o que você faz no teu mundo secular? Como se houvesse uma divisão entre o que é secular e o que é espiritual. E não existe isso. E por essa influência, a nossa tendência é negligenciar o corpo. A Rose trouxe algo muito interessante aqui, depois ela vai poder partilhar mais conosco, da questão da prevenção. E nós não temos isso porque nós negligenciamos o nosso corpo, porque a ideia do platonismo que entrou, sim, é como se o corpo fosse o cárcere da alma, né? E quando eu morro, minha alma vai para o mundo das ideias puras. Exatamente. E isso entrou de tal forma que nós negligenciamos realmente, né? E eu mencionei aqui,
até aproveitando o gancho do pastor, naquele período dos 27 dias, eu realmente fui curado no espírito e na alma e no corpo. E Tessalonicenses, o Senhor fala que nós devemos ser achados irrepreensíveis no espírito e na alma e no corpo. Então, o cuidado e a prevenção com o corpo é essencial. Isso mudou, transformados pela renovação da vossa mente, particularmente a mim mudou a minha forma de pensar, inclusive com cuidado do corpo. Inclusive com exercícios, coisas que eu não fazia. Academia, que é uma coisa boba, e eu tinha uma dificuldade muito grande para você poder cuidar do teu corpo, cuidar da tua psique, da tua alma e também do teu espírito, porque nós somos um todo, né? Com certeza. Só aproveitando o gancho. Desculpa. Rose, quanto tempo durou a sua dor? Desde o início, eu fui diagnosticada no início de 2021, né? Quando eu até queria acrescentar algo. Quando eu peguei o diagnóstico, que eu senti aquela surpresa, eu pensei, eu não sabia, mas o meu Deus sabia. Porque Deus não é pego de surpresa em nada, né? Ele é o Deus que conhece todas as coisas, o ontem, o hoje, o amanhã. Então, essa soberania de Deus e de saber que eu pertenço a Ele, a fé que eu tenho num Deus criador e conhecedor de todas as coisas, inclusive da minha vida, se Ele sabia que eu estava com aquele diagnóstico, Ele iria comigo até o fim, né? Então, apesar da má notícia, essa paz que excede todo entendimento de que Deus está cuidando, foi isso que veio, né, sobre o meu ser, sobre a minha vida, essa fé. Então, eu fui diagnosticada em 2021, no início, até que passei por todos os exames. Meu tratamento aconteceu no CAISM, em Campinas, no Centro de Tratamento da Mulher, né, que trata de todos os tipos de câncer, tudo que é envolvido a mulher, assuntos da mulher. E quando foi, passei pelo processo da quimioterapia, né, que aconteceu a partir de outubro. Em dezembro, eu terminei as quimios mais fortes. Em janeiro de 2022, começaram a gente chama, no meu caso aqui, eu fiz as quimios brancas, que não tinha pigmentação, né? Aqui, para a mulher que está me ouvindo, sabe que no câncer de mama tem as quimios vermelhas, são um pouco mais fortes. Quando eu entrei nas brancas, o início de janeiro, e quando foi na metade Você ficou do ano, carequinha? fiquei, Caiu todos os seus cabelos? caíram todos os E aí, cabelos. qual foi a sensação disso, menina? Olha, foi algo que eu achei que fosse ser o mais difícil. Mas o Senhor, no início, quando eu peguei a notícia, eu falei, nossa, eu vou ficar careca, né? Porque o cabelo é o adorno da mulher, né? É uma parte importante na aparência, na imagem, né, física. Mas o Espírito Santo foi tão maravilhoso, ele foi trabalhando aquilo em mim, eu fui me preparando, eu estava com o cabelo bem mais comprido que eu estou hoje. E aí eu cortei curtinho, fui preparando o meu emocional para aquele momento. E em família, foi muito interessante, porque a minha cunhada veio para cortar os meus cabelos, e em casa, junto com os meus filhos, eu fiz daquele momento um momento de transição ali, que eu ia passar, mas o meu marido estava junto, os meus filhos estavam, e a gente foi cortando, raspou a cabeça, e eu não olhei no espelho enquanto fiz esse processo. Eu sabia que Deus estava permitindo eu passar pelo processo. Eu me lembro de tudo isso, né, que eu passei junto com você. Foi. Mas você ficou uma carequinha linda. Algumas pessoas disseram, olha, você ficou muito bem. Mas uma coisa, quando eu cheguei no espelho, que eu me olhei, foi incrível, porque a imagem que eu tive foi da minha essência. Eu olhei no espelho e eu vi a minha essência desabrochando. E eu não consegui chorar. Os meus olhos, e quem estava ao meu redor falou disso. O brilho da essência veio para fora. Então, aquilo foi simplesmente uma etapa que passou. Mas foi muito importante. Marcos, você tem alguma pergunta para fazer para a Rose? Bom, Rose,
Penso muito sobre a questão da presença da igreja, da comunidade, e como isso foi importante no seu processo de cura. Sim, pastor. Foi extremamente importante. A união dos irmãos em oração por mim, né? Eu sabia que eu estava sendo coberta por oração. Eu estava sendo sustentada por oração, né? Eu senti o amor de Deus através dos irmãos, através das mensagens, do abraço. No primeiro momento, ainda era o momento do Covid, né? Ainda tive que ter todo aquele cuidado, mas foi muito importante. Eu me senti amada e acolhida. Eu pude ver desabrochar ali um amor muito maior do que eu já sentia, né, dos irmãos e da família, né? Naquele momento a família abraçou também esse suporte emocional que eu tive. A família Lago extremamente é muito junta, unida. muito Nós unida, somos né? muito unidos. Muito unida, eu sei disso. Edi, você quer fazer alguma pergunta para a Rose? Sim, aproveitando o gancho que o pastor Marcos colocou da importância da comunidade, ela realmente é fundamental, e aqui dando também o meu testemunho, não só no processo do Covid, como um pouco antes, quando eu tive trombose por conta de fratura do pé, mas no momento do dia lá do Covid, eu me lembro numa oração, pastor, no final da tarde, no dia do meu aniversário, eu me senti muito sozinho, e como eu disse, meu filho, o meu irmão Humberto, o profeta Isaac, que nós conhecemos tão bem, né? Quando me ligaram e estavam orando, ficaram orando 1 hora e pouco no final por mim, eu fui tomado por uma alegria muito grande. Depois todo o acompanhamento da comunidade também, dos irmãos, sabendo a importância realmente, isso é reino, né? Isso é comunhão. E a Rose sentiu muito isso, mas eu queria te fazer uma pergunta específica, Rose. A importância, você falou da família. E eu quero te fazer essa pergunta porque eu ouvi um testemunho teu e do teu marido, do Edinaldo, que inclusive serve muito de referência para mim. O Edinaldo me disse, o Edinaldo, o marido da Rose, ele falou: tio, quando eu soube dessa notícia da Rose, eu perdi meu chão, eu não sabia o que fazer. E eu fui orar. E o que o Senhor falou comigo é: ame muito a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E, Rose, qual que foi a importância desse amor do teu marido e do cuidado do teu marido para você? Não, porque isso vai refletir no cuidado dos teus filhos. Sim. Mas qual foi essa importância? Meu marido foi o pastor da minha casa, o pastor da minha vida. Eu não ouvi murmurar nenhuma vez. Todas as vezes, muitas vezes, e não é fácil passar pelo tratamento, né? Não é fácil, os procedimentos, muitas vezes o corpo sente, né? A medicação, e inúmeras vezes, quando estava, às vezes até fingia que estava ali, no sono profundo, e ouvindo a oração dele, ajoelhado. Muitas vezes ao lado da cama, orando e me sustentando. Muitas vezes eu não tinha palavras, às vezes na oração falta, e eu entendia, eu dizia assim: Senhor, que o meu respirar seja a minha oração. Muitas vezes foi um profundo respirar e me entregar ali, como o Senhor mesmo disse, né, de descansar. E inúmeras vezes eu vi o meu marido orando, intercedendo por mim, sem reclamar, sem falar uma palavra de murmuração, sempre ali orando por mim o tempo todo. E aproveitando, Rose, você teve contato com outras mulheres em que os maridos, porque eu vejo muito isso nos processos em que eu atuo, Sim. em que o marido, ou por câncer ou por alguma outra situação, ele abandona, e esse sofrimento das mulheres foi muito pior e agravou a situação? Sim, sim. Eu tive contato, principalmente no hospital, né, de senhoras, porque muitas mulheres na minha fase, em torno de 60, 70 anos, muitas foram abandonadas, porque
Os homens não tiveram ou a hombridade, ou o suporte emocional, enfim, abandonaram. Eu, inclusive, acompanho uma mulher até hoje, né, que passou pelo processo, não foi do câncer de mama, foi um câncer de útero, e o marido foi embora e deixou-a com os filhos. Tinha uma senhora que ela dizia assim, puxa, eu vou ter que chegar na minha casa e vou ter ainda que cuidar do meu marido. E no caso dessa senhora que eu estou dizendo, o marido dependia dela. Ele era mais velho, então ela ainda, quando chegava em casa, ainda tinha que se desdobrar nas tarefas da casa, com todas as dificuldades, e ainda ter que tratar daquele marido, porque às vezes a família não abraçou, não deu esse suporte. Então eu acompanhei isso de perto, não foi uma nem duas, foram mais pessoas. Eu quero deixar um recado para todas as mulheres, todas que estão nos ouvindo. Se você precisar de um conselho, se você precisar de uma amiga, se você precisar de um ombro, deixa o seu recado aqui embaixo, sabe? Manda um recado para a gente. Fala aí o que você está passando. A Rose é terapeuta cognitiva comportamental, minha colega, né? E se você precisar, nós mandaremos o telefone dela para você e ela vai poder conversar com você assim abertamente, tá? Você tem uma página no Instagram? Ainda não. Tá em Tá, informação, ok. mas assim que eu tiver, eu posso. Tá, ok. Eu posso Aí a gente informar. passa aqui também, tá bom? Então, entre em contato com a gente, nós mandamos para a Rose para que ela possa acompanhar você. Mulher ajudando mulher. Bom, outro assunto muito importante nosso, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Um outro assunto muito importante nosso no mês de outubro é as crianças. É as crianças, é a família, é a educação, são os valores roubados. Na minha época, eu tive uma época muito importante na minha vida. Na minha época, eu soltava pipa. Eu tenho um filho que até hoje, ele já está com 28 anos, né, daqui a pouco 29, ele gosta de soltar pipa. Porque eu fazia pipa para ele, nós íamos soltar pipa, e eu levei ele para pescar. É o meu raspa de tacho, né, o Lelê. Então, ele só gosta de soltar pipa. Na minha época, eu rodava peão, bola de gude, né? Jogava taco. Lembra disso alguém aqui? Mete ombro. Hã? Jogava Estamos taco. anunciando a idade. Eu jogava taco, carrinho de rolemã, né? E tantas outras brincadeiras na rua. Mas hoje nós estamos na época do eletrônico. O tempo passa muito depressa e hoje parece que o contato, né, com as crianças fica mais difícil. Eu não quero só chamar atenção para dentro de nossas casas, mas para aquilo que a gente tem visto no Brasil e no mundo. Eu quero que vocês fiquem à vontade. O senhor tem aí um tempo para falar sobre isso. Ok. Bom, a gente observa vamos assim dizer, um desvirtuamento daquilo que seria o correto, né? Quando a gente lê nas Escrituras, uma das preocupações principais de Moisés é que a fé fosse passada de geração para geração. E por isso, quando está lá no coração da lei, né, o Shema, que diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, imediatamente ele fala assim, você deve amar esse único Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E essas coisas devem estar em seu coração, e você deve falar isso para os seus filhos, para que seus filhos também falem aos seus filhos. O segredo da religião judaica está exatamente no fato que eles entendem que mais importante que herança é um legado. E o legado da fé é essencial. Os pais terem a responsabilidade de entender que isso é responsabilidade deles, primeiramente, levar seus filhos a crer no mesmo Deus, a professar a mesma fé. E o que acontece exatamente
dentro da realidade cristã, é que a gente tem caído num erro, um erro que se vê muito, principalmente na cultura brasileira. É o erro de a gente ficar sempre passando para o outro, né? A educação, por exemplo, ficou relegada totalmente à escola. E os filhos chegam na escola sem nenhum preparo, sem estarem preparados para a própria vida, porque os pais não tiveram a preocupação de ensinar-lhes valores, a fé, aquilo que eles creem, porque entende que isso é função da escola. O que acontece também na igreja. O que eu percebo nessa caminhada como pastor é que a gente tem que martelar e lutar contra essa tendência de as pessoas acharem que a responsabilidade da educação religiosa, do legado da fé dos filhos é responsabilidade da liderança da igreja. E não é. A liderança da igreja ela pode cooperar e precisa trabalhar nesse sentido de ser para a família uma fonte de instrução, de ajuda e de suporte. Mas a criança passa mais tempo com os pais do que no ambiente da igreja. Então, achar que, por exemplo, a responsabilidade seja do pastor, embora o pastor possa ajudar, é errado. E quando a gente entende assim, não, vou deixá-lo à vontade. Deixá-lo à vontade é como se você pegasse uma horta, toda ela plantada, e deixasse ela ali. Automaticamente as ervas daninhas vão sobressair, vão sufocar o que você plantar ali. Então, quando a gente pensa nisso aqui, crianças, né? Como pais, a gente precisa ter esse cuidado de não somente ensinar, mas mostrar o exemplo. Pois devemos ensinar a criança no caminho, exatamente, andando com ela. E aí Moisés vai dizer, olha, você deve falar dessas coisas, desta lei, quando estiver sentado com ele, quando estiver andando com ele, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, introduz essas palavras. A gente tomou como uma orientação para nós sempre observar o coração aberto. Então, havia momentos na criação de nossos filhos em que a gente percebia que o coração estava aberto. Era a hora de semear. Era a hora de falar a palavra. Eu costumo dizer que a minha melhor aula de teologia eu dei para o meu filho. Eu cheguei em casa, ele tinha feito algo errado e a mãe tinha sido dura com ele e disse, quando o pai chegar, ele vai conversar com você. E quando eu cheguei, ele estava chorando, realmente muito sentido. E eu fui até onde ele estava e me agachei ali para poder olhar nos olhos. E ele disse para mim assim, pai, eu não vou para o céu. Eu falei, mas por que você não vai para o céu? Ele falou, porque eu sou mau, eu sou desobediente. Ele tinha batido na irmã. Aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, filho, nós não vamos para o céu por sermos bons ou maus, nós vamos para o céu porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E aí ele parou, pensou. Naquele momento, eu dei a minha mais preciosa aula de teologia, porque naquele momento o coração dele estava aberto. Ele sentiu o que havia feito, estava sob convicção do Espírito. Então, naquele momento... Agora, se a gente não tem convivência, a gente deixa os filhos com o celular, deixa ele para lá, a gente não vai perceber o momento do coração aberto. E aí a gente vai perder excelentes oportunidades de semear a palavra no coração deles. E o coração da criança, para mim, é o coração fértil. É aquele solo fértil. Você semeou, a colheita virá, com certeza. Verdadeira aula aqui hoje. Tem sido tremendo. Ficaria ouvindo vocês o tempo todo. O alerta sobre a ideologia e o comportamento do diálogo familiar. Bom, eu entendo que a gente tem que, digamos, filtrar algumas coisas, né? O pai ou a mãe, ele precisa estar atento ao que chega no lar, o que chega em sua casa. E ideologias hoje, elas estão, de certa forma, disseminadas e, às vezes, elas vêm num invólucro belo, atraente, e às vezes também, assim, atrelados. Você não vai encontrar uma ideologia solitária. Invariavelmente, ela vem com outra. Ela abarca outra. E, às vezes, até são contraditórias em si. Mas são apresentadas como belas, atraentes, e inclusive usando, às vezes, um mote, uma frase de atenção.
E principalmente quando nós estamos lidando com adolescentes e jovens, já pensando um pouco mais na influência das ideologias dentro deste contexto, a igreja precisa estar atenta. E como igreja, pensar assim, a igreja precisa oferecer aos pais um suporte, não é cobrar dos pais. É claro, como já foi dito, a primeira responsabilidade é dos pais. Porém, como igreja, a igreja precisa estar ciente das nuances ideológicas, da sua nascente, inclusive, de onde veio, exatamente para saber a que ela está atrelada. E, a partir daí, conscientemente pregar o evangelho no contraponto. Recentemente, eu li o livro Timothy Keller, Igreja Centrada, e ele coloca exatamente essa questão do movimento. A igreja entender o que a sociedade está dizendo para poder reforçar aquilo que ela está dizendo que é bom. E aqui estamos fazendo isso, por exemplo, a sociedade está dizendo, mulheres, cuidem-se, homens, cuidem-se. Nós estamos dizendo, isso é bom, isso aqui é importante, vamos nos valer disso, cuidado com o corpo, estamos reforçando isso. Por outro lado, reconhecer o que a sociedade está dizendo que não condiz com o evangelho. Por exemplo, quando, na verdade, se fala de algumas ideologias, não se fala tão somente no fato da gente compreender e, às vezes, aceitar a pessoa como um ser social e político que tem direitos e deveres, mas também como uma imposição de que aquele pensamento prevaleça sobre os outros, colocando os outros em uma condição de oposição vexatória até. De se você ser contrário a uma determinada ideologia, você é cancelado. Você é colocado numa condição de ser uma pessoa ignorante, fascista, seja lá outro rótulo que colocarem em nós. Entender essas nuances e, como igreja, conversar com aqueles que já estão em condições de compreender, para que eles percebam que a nossa mensagem é o evangelho. E a nossa mensagem, ela prega uma tolerância, mas não existe tolerância plena. Porque a tolerância plena se torna uma intolerância. Você não tem como tolerar tudo, porque isso lhe prejudicará com certeza. Toleramos sim e entendemos a necessidade da convivência. Todavia, aqueles pensamentos que vêm contra o evangelho devem ser rechaçados. Devem ser expostos e dito, o evangelho diz isso aqui. E nós cremos no evangelho, por isso nós estamos contrários a esta opinião específica. Não são pessoas. É a ideologia que pode arrastar a juventude para o erro, para afastar-se de Deus. E nesse ponto aí eu sou bastante agostiniano. Eu digo assim, se bom é o que me aproxima de Deus, ruim é tudo o que me afasta de Deus. E se na ideologia, enquanto elementos que me afastam de Deus, ali está uma coisa ruim. Muito bom. Rose, fala. Eu gostaria de compartilhar isso que o pastor acabou de apresentar. Eu tenho 2 filhos em idade escolar. Tenho uma filha no 3º ano do ensino médio e um filho no 7º ano do ensino fundamental. São meus netos, viu, gente? E essa questão de ouvi-los, né? Porque eles não têm, muitas vezes, a base e a maturidade suficiente para perceber essa ideologia infiltrada, né? Ela é muito sutil. E eu, como mãe, como aquela que edifica o lar, a casa, esse olhar de ouvir, de sondar, eu sempre pergunto aos meus filhos, o que vocês aprenderam? Né? O que aconteceu hoje? E sempre instigando, às vezes não dou a resposta pronta, mas sempre lanço a pergunta para sondar o coração e saber o que é que entrou, porque às vezes é uma semente tão pequena, tão sutil, que ele ouviu, né? E ali pode brotar. Então, esse tempo de estar com os filhos, mas de estar, e aí estar inteiro, ouvir os filhos, inculcar a palavra, nesse primeiro ponto que o senhor havia colocado, né, em tempo e fora de tempo, porque é nesse momento em que a gente vai pregar o evangelho, né? Porque a fé começa em casa. E tantas vezes, no momento de mesa, onde a gente para uma refeição na casa, é um momento onde o filho abre o coração e a gente consegue perceber
porque os filhos nem vai chegar um momento que eles vão partir para ter as suas vidas, mas a gente tem que ter a certeza e a convicção de que a semente foi lançada, a semente de fé, e na hora que eles estiverem longe de nós, eles vão ser capazes de avaliar que a fé, a palavra de Deus que foi lançada no coração, ela vai saber discernir, né? Aquilo que é ideologia, aquilo que é palavra, a semente que vai enraizar e vai dar suporte para eles viverem o Evangelho. Eu queria ficar aqui com vocês o dia inteiro, vocês vão ter que voltar para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Esse assunto é amplo demais, né? Nós estamos aqui no mês de Outubro Rosa. Hoje nós falamos apenas dois blocos que foi o bloco das crianças e do câncer de mama. Falamos da prevenção. Nós também temos aqui o terceiro bloco que não vou ter tempo de falar, mas que é o bloco da religiosidade, vida cristã verdadeira, e a gente queria muito trazer isso para a mesa. Mas eu queria convidá-los para voltarem quinta-feira que vem, aí a gente coloca esse terceiro bloco na mesa, mas começaremos com as crianças, porque tem muita coisa para ser falado sobre esse assunto. Eu gostaria de fazer uma recomendação de um livro. A editora UDF, Universidade da Família, lançou há um tempo atrás um livro chamado A Crise do Menino. Eu participei da edição desse livro e é um livro maravilhoso, principalmente para quem tem filhos homens, né? Onde a gente consegue encontrar? Pelo site da Universidade da Família, site da UDF, acho que é .org.br, e lá você pode encontrar essa obra que eu trabalhei junto, e isso foi muito interessante. E o muito legal disso que eu trabalhei junto com meu filho. Ele pôde ler e também dar opinião. É um livro maravilhoso, muito bem escrito. Que Você pode repetir o nome, por favor? A Crise do Menino. A Crise do Menino. Tá? O endereço para encontrar? Você encontra no site da UDF, eu creio que é www.udf.org. Vocês têm um .br, mas deve ter. Então esse é o endereço. Ok. Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi bom demais, hein? Eu aprendi muito e eu tenho certeza que você que está em casa aprendeu também. Então você pode fazer uma gentileza, curtir, compartilhar e comentar. Se gostou, se não gostou, deixa bastante comentário aqui. E fica agora um tchau do pastor Edir. O tempo passou rápido, né, pastor? Passou muito rápido. Para sentir. Mas eu queria agradecer a todos, a toda a audiência. Falar que foi um prazer participar. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma para a vida de cada um que está ouvindo e nos assistindo. E guarde uma coisa no teu coração. Viva o Evangelho na tua casa. Pai, mãe, casal, vivam o Evangelho na tua casa. Não seja algo apenas teórico, algo apenas que você vê no domingo, ouve a pregação, vai embora e esquece. A verdadeira igreja é segunda, terça, quarta, em tudo que você fizer. Procure viver aquilo. Eu falei do Isaac, né? Eu aprendi uma coisa com o Isaac, que é um grande amigo nosso, um homem de Deus. Ele falava o seguinte: mais vale você ler um versículo da Bíblia e viver aquele versículo a semana inteira do que ler a Bíblia de ponta a ponta e não viver absolutamente nada. O quanto nós conhecemos de Deus é o quanto nós vivemos da palavra. Então, viva a palavra, ainda que seja um versículo, mas viva, porque os teus filhos, o teu marido, a tua esposa vão começar. A Rose falou, quando ela olhou a imagem dela no espelho, mesmo ela tendo tirado o cabelo, mesmo ela passando por aquele processo, ela não viu uma Rose, uma mulher sem cabelo. Ela viu a essência, ela viu a imagem. Que na tua casa, a tua família possa ver a imagem conforme a semelhança do Senhor na tua vida. Rose Lago, minha filha. Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar a minha história,
um pouco daquilo que eu vivenciei. E já que nós estamos no Outubro Rosa, dizer para você, mulher, não deixe de fazer os exames, não tenha medo. É preventivo, é para a sua saúde, é para glorificar o nome de Deus. Então, se cuida, vá ao seu ginecologista, faça os exames. Vamos divulgar, né, essas informações para outras mulheres, abrace outras mulheres. Se elas estiverem passando, se você conhecer alguém que esteja passando por esse momento do câncer, escreve aqui para a gente. Se você precisar de uma palavra, é importante você também abrir o seu coração, saber que existe um apoio emocional, é muito importante. Então, vamos divulgar para que, diagnosticado, sim ou não, a gente possa cuidar do nosso corpo, do corpo de vocês. Amém? Pastor Marcos, meu amigo mesmo, uma alegria. Lembro muito bem quando você esteve aqui, assumindo a igreja de um outro grande amigo meu, que é o Hans, uma igreja co-irmã, é como eu chamo a Igreja Evangélica Livre, uma igreja co-irmã. Uma alegria mesmo. Marcos, e eu quero você no ITA, dando aula no ITA, quero você pregando muitas vezes aqui, porque agora eu não estou descansando, então vou te chamar, viu, homem? Para pregar bastante aqui nessa igreja. Eu creio que eu aprendi muito aqui no compartilhar do irmão, da irmã, sua história, nessa parceria com o pastor Rui. E eu quero, assim, dizer apenas algumas palavras, né? Quando a gente embarca no avião, a aeromoça vai dizer lá para nós, né? Olha, se tiver aí algum incidente e tal, vai cair uma máscara. E ela disse, primeiro coloca em você. Então, o autocuidado, acho que isso é importante. Primeiro, cuida de você mesmo. Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de você. Depois você cuida da igreja. Então, o cuidado mútuo é importante. Cuidado pessoal. E também o cuidado mútuo, porque a gente pôde ouvir aqui, somente o testemunho da irmã, né? A presença do marido. Ali ele cumpriu o mandamento, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, né? A família e a igreja. Incentivo as mulheres a que elas se mobilizem. Se houver alguém em sua comunidade que esteja passando um momento como este, que está lidando com um câncer, mobilizem-se, vão ao encontro, abracem, sejam solidários. Isso, a solidão vai doer muito mais do que todo o tratamento, com toda certeza. Acho que é importante ressaltar isso. E pais, estejam atentos aos seus filhos, cuidem deles. Eles precisam receber de você um legado. Esse legado é a mensagem do Evangelho. Bom, gente, chegamos ao fim, até passamos um pouquinho. Foi uma alegria estar com vocês. E eu vou dar uma recomendação só. Ande com Deus e com homens e mulheres sábias. É isso que eu faço. Ouço bastante e aprendo muito quando eu estou com eles. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mesa com o pastor.